Vamos fazer a leitura no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios é um livro da sabedoria. Então precisamos entender que a palavra de Deus veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Deus não quer ver nós sofrendo, Deus não quer ver nós perdidos, dando burro em ponta de faca, e muito menos Deus quer que nós venhamos perder a nossa salvação. E ele fala aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, a excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria é o que Deus nos fala, que Deus nos ensina, nos dá a direção, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você venha entender as coisas de Deus, as coisas santas, sagradas e celestial, para que o poder de Deus venha a ser manifestado na sua vida, e para que você possa se tornar servo de Deus, filho de Deus, usado por Deus, para que o poder de Deus seja manifestado de forma clara, de forma grandiosa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se prestar atenção à palavra, se guardar, em outras palavras ele fala, se der ouvido, e guardar os mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu povo, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então Deus está falando da sabedoria, prestar atenção, guardar a palavra, para ter sabedoria, para levar o entendimento ao povo de Deus, ao povo que quer ter uma vida com Deus, ao povo que dá ouvido à palavra de Deus. Amém? Porque nem todo mundo quer dar ouvido à palavra de Deus, nem todo mundo quer ter compromisso com as coisas de Deus, com as coisas santas, sagradas e celestiais. Nem todo mundo quer dar ouvido às coisas de Deus, E aqui ele fala que a sabedoria é para que nós venha passar para as pessoas, não é para nós guardar para nós, mas para passar para as pessoas que necessitam de ouvir, necessitam de entender as coisas de Deus, as coisas santas, sagradas e celestiais, e se preparar para o dia da salvação. Amém, gente? Aí ele fala assim, inclinar, ter sabedoria e dar sabedoria ao teu povo, levar a sabedoria ao teu povo, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás. Amém? Então vai haver sabedoria e entendimento aquele que dá ouvido, aquele que leva a palavra e aquele que quer ter entendimento das coisas de Deus, das coisas santas, sagradas e celestiais. Mas é todo mundo que quer ter uma vida com Deus? É todo mundo que quer entender as coisas de Deus, as coisas santas, sagradas, celestiais? Será que você também tem dado ouvido à palavra de Deus? Será que você tem buscado sabedoria nas coisas de Deus, nas coisas santas, sagradas e celestiais? Será que você tem buscado sabedoria em relação às coisas espirituais, ao mundo espiritual e ao mundo espiritual celestial, para que você possa entender, para que você possa clamar a Deus? Você tem afinidade com Deus? Você tem estreitado o seu relacionamento com Deus? Você tem vivido com Deus e para Deus? É isso que você precisa entender. Porque não é só nós dizer que ama Deus,
que nós amamos de verdade. Não é só nós dizer que vamos para o céu, que nós vamos. Nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos estar próximo de Deus. Não tem como nós ter intimidade com Deus se nós nem falamos com Ele. Como é que nós vamos ter intimidade com Deus se nós estamos distantes? Como é que nós vamos ter intimidade com Deus se nós não damos ouvido ao que Ele fala, o que Ele nos ensina? Então precisamos entender essas coisas, para que o poder de Deus seja manifestado e você não seja mais um enganado, mais um que está sendo enganado pelas coisas do mundo, está sendo enganada por tudo que tem acontecido, e principalmente pelo diabo, que é o enganador, né? E ele tem prazer quando ele consegue enganar você, e às vezes você está sendo enganado por ele, e você está deixando e achando que está bem, achando que você está certo, achando que você vai ter a sua salvação. Então precisamos entender as coisas de Deus, as coisas santas, sagradas e celestiais, para que o poder de Deus venha ser manifestado na nossa vida de forma clara, de forma grandiosa. Então não deixa se enganar pelo seu coração, não deixa você se enganar pelos teus próprios pensamentos. Amém? Então, falando de pensamento, eu vou dar aqui só um ensinamento fora aqui da palavra de Deus, para você entender, né, em relação ao pensamento. Já que eu falei de pensamento, então eu vou explicar, porque às vezes você pensa e acha que você está fazendo tudo certinho, e às vezes não está. Amém? Então, Deus nos fala sobre o nosso pensamento, que nós precisamos ter vigilância em relação aqui aos nossos pensamentos, né? Às vezes você pensa coisas que você acha que é você que está pensando, e às vezes não é, às vezes é seta do maligno. Mas como assim, pastor? Seta do maligno. Então eu vou explicar para você entender, e você participa desse vídeo, desse áudio, dessa oração, dessas palavras maravilhosas, contrito com Deus, confie em Deus. Também compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, para que o poder de Deus venha a ser manifestado na sua vida, e você venha conhecer as coisas de Deus, e marque o sininho, para que você seja notificado quando eu gravar outros vídeos. Amém? Então, o pensamento, o que acontece com o nosso pensamento? São 3 pensamentos que nós temos. 3 pensamentos. Um é nosso, o outro é o diabo trabalhando na nossa mente, no nosso pensamento, é seta do diabo, e o outro é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Então, se você começar a entender isso, buscar, ter interesse por isso, você vai entender as coisas de Deus, as coisas santas, sagradas, celestiais, e você vai aprender a lutar contra a seta do diabo, lutar contra o próprio diabo. Você vai aprender a lutar contra o inferno. Por quê? Se você prestar atenção no que eu estou te ensinando, porque não é de mim, mas de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador e do nosso Salvador. Amém, gente? São 3 pensamentos. Qual é o nosso pensamento? É crescer, ser feliz, prosperar, casar, ter uma vida digna, ter a salvação garantida, estar na presença de Deus. Esse é o teu pensamento. É ser feliz. É ter o melhor para você. O pensamento que vem jogado pelo diabo é aquele que você não vai conseguir. Isso é seta do diabo. Ninguém gosta de você. É seta do diabo. Você não vai conseguir prosperar nunca. Você trabalha, mas o que você ganha é pouco. Você não consegue ir para frente. Ninguém te ama. Ninguém gosta de você. Você ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda. Você é um fracassado. E você não tem ninguém para te ajudar.
Isso é seta do inimigo. Isso é seta do mal que está jogando na sua mente para você não ser feliz e para você não alcançar aquilo que Deus tem dado para você. Porque Deus já te deu, você só não alcançou ou não sabe aonde buscar e nem como buscar. E o diabo fica te colocando seta e te enganando. Deus fala, vem para cá, e o diabo fala, não, vem para cá que é mais fácil, cai melhor, não vai não, vem para cá que cai melhor. O diabo fala assim, vem para cá porque cai melhor. Então confie em Deus, põe Deus em primeiro lugar. Isso é a seta do diabo. E às vezes quando o diabo usa, ele chega a um ponto de falar com você que ninguém te ama, e que o teu sofrimento, se você morrer, se você se matar, se você se suicidar, você vai resolver todos os problemas da sua vida, você vai resolver todo o seu sofrimento. Então o diabo vai colocar isso na sua cabeça, e se você não buscar Deus, você acaba sendo dominado pela mente, porque ele domina a mente do ser humano, e jogar no abismo, fazer você suicidar, fazer você perder a sua vida, ou provocar um acidente na sua vida, provocar algo que vai fazer você perder a sua vida. Qual é o terceiro pensamento, que é o próprio Deus falando? Deus, ele nos diz, confia, eu sou contigo, creia, não desanime, eu te ajudo. E ele diz em outras palavras, né? Se você der um passo para mim, eu irei de encontro a vós. Eu irei de encontro a vós. Então, se você der um passo para Deus, Deus vai de encontro a você. Na hora que você decidir buscar Deus, pode estar um inferno na sua vida. Na hora que você tomar a decisão de dizer, a partir de agora, eu vou servir a Deus e entregar a sua vida para Deus, naquela hora, o diabo vai sair da sua vida. Faz isso, gente. O inferno vai sair da sua vida, porque o poder de Deus vai entrar na sua vida a partir do momento da sua decisão. Amém? O que vai mudar a sua vida não é apenas a oração é boa, vai mudar, mas o que vai mudar a sua vida em relação a tudo é a sua decisão de ter uma vida com Deus e ser fiel a Deus, mas entregar a vida para Deus e fazer Deus fazer a vontade dele na sua vida, e não você querer fazer a sua própria vontade, achando que está agradando a Deus, porque o diabo quer te enganar. Mas se você obedecer a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então confie em Deus. Deus é contigo, não bate a cabeça. Olhe para Deus, que Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história. E o inferno não pode prevalecer contra você, porque você, quando você serve a Deus, o diabo, ele não pode prevalecer contra você. E Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que é fiel a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então vamos continuar aqui na leitura, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 5. Ele fala assim: então entenderás no versículo 4, não é 5, desculpa aí, o versículo 4, ele fala assim: se como a prata a buscares, e como há tesouros escondidos a procurares. Está vendo? Procurar a Deus como a prata, procurar a palavra como a prata, ou como se fosse um tesouro escondido. Amém? Que você estiver procurando. Você procurar Deus como se fosse um tesouro que você não sabe onde está, e que você está procurando esse tesouro que é o próprio Deus. Olha que palavra maravilhosa.
É muito forte, né? Se você procurar Deus como um tesouro, amém, gente? Que você não sabe onde está, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Ele vai fazer você ser a pessoa mais alegre do mundo, mais feliz do mundo, para a honra e a glória dele. Amém? Olha que palavra maravilhosa. E ele fala aqui no versículo 5, ele fala assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém, gente? Olha para você ver que palavras bonitas. Se você buscar a palavra, prestar atenção à palavra de Deus, a sua história vai mudar. Se você der ouvido, Deus vai transformar a sua vida. Amém? Versículo 6, ele fala assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem conhecimento e o entendimento. Amém, gente? Então Deus vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na sua vida. Você vai ver como é que Deus vai fazer a transformação da sua vida, e você vai entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. No versículo 7 ele fala assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Amém? Então Deus, ele quer fazer coisas grandes e maravilosas. Pode ser Jesus. Provérbios capítulo 2, versículo 7. Então Deus, ele vai mudar a sua vida. Ele vai restaurar, Ele vai fazer a transformação, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar poder, Ele vai te usar, Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida, se você deixar Ele fazer, se você buscar Ele e a palavra dEle como um tesouro, como a prata, ou como um tesouro que você não sabe nem onde está. Você tem interesse. Aí você vai ver Deus trabalhar na sua vida e fazer coisas grandes e maravilhosas. Versículo 7 de Provérbios capítulo 12, ele fala assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Você tem que ser reto. Se você não é reto com Deus, como é que você vai ter a sabedoria? Se Deus reserva para quem é reto. E ele fala assim: escudo é para os que caminham na sinceridade. Amém, gente? Não tem como Deus me honrar, Deus me direcionar, se eu não quero sinceridade, se eu não vivo na verdade, se eu vivo no engano, se eu não tenho Deus como meu próprio Salvador, como meu Pai, como meu Criador, como meu tesouro. Então eu vou perecer, porque Deus não pode fazer por mim aquilo que eu não quero que Ele faça. Então Deus vai fazer na nossa vida quando nós temos interesse, quando nós buscamos Ele como se fosse um tesouro. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 8 ele fala assim, encontrou aí? 8, versículo 8 de Provérbios. Versículo 8 ele fala assim: para que guarde as veredas do juízo, né? O caminho, vereda quer dizer o caminho do juízo, e conserve o caminho dos seus santos. Santos são aqueles que fogem do pecado. Quando nós fugimos do pecado, então nós estamos santificando a nossa vida, santificando o nosso corpo. Nós não estamos deixando o nosso corpo se contaminar com o pecado, com as coisas erradas, e aí nós estamos se tornando santos, e é assim que Deus quer que nós sejamos, para a honra e a glória dele. E ele fala no versículo 9: então entenderás
entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Então tudo se tornará perfeito no nosso caminho, ainda que nós venhamos viver neste mundo perverso e enganador, ainda que nós venhamos viver nesse mundo cheio de tribulação, ainda que nós venhamos viver nesse mundo cheio de coisa ruim, mas nós vamos viver em paz, porque Deus vai cuidar de nós a cada dia e a cada momento da nossa vida, e Deus vai nos dar entendimento e sabedoria para nos livrar dos laços de Satanás, do diabo, do inferno. Versículo 10 ele fala assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Amém? Então é muito forte essas palavras, mas é para quem quer, é para quem crê, é para quem quer tomar decisão, se decidir. Se você decidir ser de Deus, na hora que você decidir, as trevas saem da sua vida, porque Deus entra, e quando Deus entra a luz, entra e você começa a brilhar para a honra e a glória do Senhor. Amém, gente? Versículo 11 ele fala assim: o bom senso te guardará, e a inteligência te conservará. Amém, gente? Porque Deus é tudo isso que Ele quer fazer na nossa vida, só que nós precisamos dar ouvido, nós precisamos querer, nós precisamos tomar decisão de ser de Deus. Não tem como nós ser de Deus servir o mundo, não tem como nós ser de Deus fazendo o que o diabo quer. E ele fala aqui no versículo 12: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então Deus livra nós do mau caminho e daquele que diz coisas perversas, daquele que te deseja o mal, daquele que te deseja coisas ruins. Então quem vai te livrar é o próprio Deus. Amém? Versículo 13 ele fala assim: do que deixam as veredas da retidão, deixa o caminho da retidão, o caminho da verdade, para andarem pelos caminhos das trevas. Caminho das trevas é o quê? Caminho do diabo, é o caminho do inferno. Caminho das trevas é aquilo que o mundo oferece, é aquilo que o diabo oferece para te jogar no caminho das trevas, no caminho da perdição. E você não tem vida com Deus no caminho das trevas. Você não tem entendimento das coisas de Deus no caminho das trevas. Você não tem forças para buscar a Deus no caminho das trevas. Você não tem entendimento das coisas santas, sagradas, celestial no caminho das trevas. Então precisamos entender isso para que nós não venhamos perder a nossa salvação. E ele fala aqui no versículo 14: que se alegram de mal fazer, no caminho das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Então, essas coisas são daquelas pessoas que estão no caminho das trevas, quer fazer a maldade, a perversidade, não tem amor com o próximo, não tem amor com ninguém, Então, essas são as palavras daqueles que estão nas trevas, quer de matar, quer de destruir, quer de fazer o mal. Não tem nada com Deus. A pessoa que está no caminho da luz, está com Deus. E a que está no caminho da luz só tem amor. Ela não vive nas trevas, ela não tem maldade, ela tem amor, ela tem a direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. Então precisamos entender isso, para que o poder de Deus venha a ser manifestado na nossa vida, na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Ele fala aqui no versículo 15: cujas veredas é os caminhos, são tortuosos e desviadas.
nas suas carreiras.